Quando a gente fala do Kant, eu tenho que começar falando do imperativo categórico, do imperativo hipotético, que são duas teorias dele que só pelo nome muitas pessoas já ficam até meio apavoradas, certo? Mas não é motivo, porque se a gente conseguir esclarecer bem, dá para entender a lógica de raciocínio dele e ver que de fato é um raciocínio profundo, mas bastante importante, tá? Então, a princípio, minha primeira pergunta, eu sei que eu tinha feito algumas perguntas lá pelo WhatsApp para vocês já irem pensando, coloquei imagem para vocês irem pensando, mas minha primeira pergunta é, gente, dentro dessa perspectiva do Kant, vocês leram o texto que eu pedi? Eu espero que sim, do imperativo categórico, dever e lei moral. Vocês entenderam? Sem Bem precisar pouco. explicação, assim, vocês conseguiram entender tudo? Entendi mais ou menos. Aí ele por cima deu para entender um pouco. É muito confuso, mas foi. Então, a filosofia ela tem essa situação, não é que ela é confusa, é que a gente tem que pensar no contexto que essas pessoas escreveram, certo? Então, o filósofo, ele, conforme ele vai pensando, ele vai escrevendo. E aí, se aparecesse em dúvida, ele podia ter uma teoria já formada, mas se no meio dessa teoria já formada aparecessem dúvidas e questionamentos, ele está escrevendo a teoria e está questionando e está analisando, volta para a teoria. Então, isso é muito comum também de encontrar em alguns filósofos que são considerados clássicos, né? Embora vocês saibam que agora nós vamos falar da teoria, antes nós estávamos falando da teoria, não, desculpa, da ética no período clássico, agora a gente vai falar da ética na modernidade, tá? Então, eu estou falando desde lá do período da Idade Média, trazendo, mas também já chegando na modernidade, ok, gente? Então, vamos lá. Bom, eu sei que é um costume da sociologia falar um pouco sobre cada um, sobre quem foi Kant, mas para isso, como o nosso tempo aqui, né, 40 minutos, eu vou passar um vídeo depois para vocês verem um pouco da teoria e um pouco de quem foi o Immanuel Kant, tá? O nome dele, Immanuel Kant. Ele foi um cara que viveu no século XVIII, elaborou suas teorias já num momento chamado modernidade, né? Ele cria suas teorias sobre a ética. Não esqueçam que o que nós estamos falando é sobre ética. E cada vez a gente tem um foco diferente de visão, que vocês estão vendo dos filósofos. Aí eu pergunto assim, e agora, eticamente pensando, qual das teorias sobre ética é a mais correta, né? Então, tudo isso eu faço essas perguntas e tal para vocês já irem pensando. Mas lá no WhatsApp, antes de pedir para vocês virem para cá, eu fiz a seguinte pergunta: o que é que a teoria, o imperativo hipotético e categórico do Immanuel Kant, a ideia de dever e lei moral dentro da ética do Kant, tem a ver com um cara chamado George Floyd? Daí eu perguntei. Aliás, quem é George Floyd? A única pergunta que eu quero que vocês respondam nesse momento, antes que eu explique a teoria, é: quem é George Floyd? Foi o negro que acabou morrendo porque um policial ficou de joelho em cima do pescoço dele. Ele acabou Isso, morrendo sufocado. há uma semana atrás, né? Nos Estados Unidos. Tá. Isso foi certo ou foi errado? Não sei. Neste momento, a gente vai falar da teoria do Kant, e enquanto eu falo da teoria do Kant, eu gostaria que vocês fossem pensando, jogando na notícia que vocês pegaram e nessa lógica com o George Floyd, tá bom? Nessa análise, lógica não, né? Nessa análise da situação que envolve este nome deste homem chamado George Floyd, que morreu uma semana atrás nos Estados Unidos. Eu não estou querendo aqui julgamento de a morte dele foi certa ou errada, a atitude dele foi certa ou errada, os protestos estão certos ou errados. Não é nesse aspecto que a gente está analisando. Nós não estamos fazendo juízo de valor neste momento, de jeito nenhum. A gente vai fazer uma análise filosófica da situação, tá bom? Tentando buscar, dentro do possível, a neutralidade. Como muitos filósofos dizem, tentando deixar de lado, né, as nossas paixões e as nossas emoções e sentimentos e tentando ir apenas pelo lado do racional. E falando de racionalidade, né, vamos entrar no assunto aqui do Immanuel Kant. Bom, o Immanuel Kant, ele tem, eu já vou abrir, eu vou descancarar boa parte da teoria dele ao dizer o seguinte para vocês. O Immanuel Kant tem uma perspectiva racionalista. Ponto.
Se eu estou falando que ele tem uma perspectiva racionalista, eu já estou enfatizando que essa questão dos sentimentos e das emoções não são necessariamente o que envolve e o que comanda a ética e as nossas ações sociais, ou pelo menos não deveria ser. Ele tem uma perspectiva racionalista, uma perspectiva do controle das emoções, da razão, como a gente já falou tantas vezes, tá? Então, a partir disso, vocês comecem a entrar no pensamento e na mente de Immanuel Kant. Como está a imagem aí que eu coloquei para vocês, agora vocês começam a cortar pontas e amarrar outras para criar um raciocínio filosófico de Kant. Vão fazendo todas as ligações elétricas aí para que isso seja possível, tá bom? Vamos lá. Se ele tem uma perspectiva, como eu disse, racionalista, ele está dentro de um grupo de filósofos da época que foram para essa vertente, nesse fim de Idade Média ali, foram para essa vertente mais racionalista, tá, gente? Então, para o Immanuel Kant, eu não quero ser muito enfática, assim, mas ele gosta de dizer que o ser humano, ele nasce mal por natureza. Vocês lembram do Rousseau? O que o Rousseau dizia? Que o homem nasce bom, que a sociedade é o convívio que o transforma, mas a nossa natureza, a nossa essência é boa, é de bondade. Pois é, o Kant diz que a nossa natureza é má, que o homem é mau por natureza, certo? Então, isso, ele tem sempre teria uma predisposição, segundo Kant, primitiva, né, dentro da gente, que permanece. Ele tem essa predisposição para o bem, mas ele nasce mal, tá bom? Assim como nós, lá para o Rousseau, nascemos bons e o mundo nos desperta uma disposição para o mal, aqui no Kant é o contrário. A gente nasce mal, a gente nasce para lutar pela nossa sobrevivência. Mas podemos, de acordo com as nossas ações e com o que a gente for aprendendo, de acordo com os nossos deveres, com a moral, com a ética, nós podemos ter, então, uma disposição para o bem, tá? Uma disposição para situações de bondade, ok? Entendido até aqui? Eu vou fazendo essas amarrações com outros, gente, porque eu acho importante que vocês também façam isso, assim como na imagem ali, tá? Vamos lá. Então tá. Segundo Kant ainda, eu estou tentando ser bem simples, porque realmente a teoria dele é um pouco mais complicadinha, mas eu vou tentar trazer bem para o simples, tá? Segundo o Immanuel Kant, as nossas ações, gente, elas nunca são livres. E nossas ações que não são livres e que são primitivas, que estão lá dentro do nosso interior, assim como nós nascemos maus, elas também não são muito morais, não, tá? Então, aquele primeiro pensamento que vem na nossa mente, dependendo das situações que a gente vive, as nossas primeiras atitudes, as ações que a gente toma não são livres, porque a primeira atitude que a gente tomaria, às vezes, não seria aquela situação de bondade. Por exemplo, eu vejo um amigo meu, já dei esse exemplo várias vezes para vocês, eu vejo um amigo meu envolvido numa discussão, e aí, por enquanto, eu fico observando e, de repente, essa discussão vira uma briga. Como o homem nasce mal e ele tem esse instinto para as ações más, segundo o Immanuel Kant, a primeira coisa que você faria seria reagir de maneira ruim, ir lá e bater junto. Mas como tem por trás de tudo uma situação de dever, uma situação moral, nós temos imperativos na nossa vida, certo? Para que a gente possa conviver bem em sociedade. Então, a nossa ação vou separar a briga. Essa é uma ação moral, essa é uma ação ética, é disso que nós estamos falando. Não estou falando de ninguém reagindo como bicho, não, tá? Nós estamos analisando da perspectiva filosófica da ética. Então, dentro dessa perspectiva filosófica da ética e da racionalidade, que é a que o Immanuel Kant trabalha, você controla os teus ímpetos, controla os teus sentimentos e impulsos e você age de outra maneira diferente. Dentro da tua cabeça, você estaria batendo na pessoa que está batendo no seu amigo. Porém, a gente não vai agir dessa maneira. De acordo com o dever, com a ética, com a racionalidade, a gente traz à tona a nossa disposição para o bem e aparta a briga. Segundo ele, agindo dessa maneira, a gente entende que as nossas ações não são necessariamente livres. Eu não faço simplesmente a primeira coisa que me vem à mente. Eu penso sobre, eu racionalizo.
E segundo ele, isso é um dever moral e ético que toda pessoa nas sociedades precisa ter. Sim, ele concorda com isso, tá? Ele não está dizendo que está errado, não. Ele concorda. Todas as pessoas têm que ter essa habilidade, têm que ter esse imperativo na vida delas de saber que é preciso racionalizar primeiro. Então, a frase, os meios justificam os fins, que eu passei para vocês na aula passada, na verdade, ela não é do Kant. Ela é uma frase do Maquiavel. Acho que vocês devem lembrar disso e saber disso, né? Os fins justificam os meios. Quer dizer o quê? O meu objetivo final justifica qualquer atitude que eu tome antes. E isso seria o lado mal do ser humano. Mas a gente vai falar agora de como a nossa racionalidade pode trazer o lado bom à tona, tá? E como isso é importante. Situações assim, ó, na idade de vocês, vou dar outro exemplo. Na idade de vocês, as pessoas ainda estão com as emoções em processo de controle. Quando vocês eram mais novos, há 1, 2 anos atrás, não tinha controle nenhum. Mas agora vocês já percebem que as emoções podem ser controladas. E aí, aquela pessoa que tem um ciúme imenso do namorado, da namorada, tem um ciúme muito grande, e cada vez que alguém chega perto do namorado ou da namorada, o ímpeto é de ir lá e dar soco, de dizer qual que é, o que você quer, né? Quando dá esse ímpeto, o que vocês já fazem? Como vocês estão atingindo uma maturidade cada vez maior, vem toda uma pressão da sociedade em cima dessa questão da ética e da moral, que faz com que você entenda que se você pressionar demais essa pessoa em todas as situações, arranjando uma encrenca por causa dela, que se você forçar demais as situações brigando com todo mundo por causa dela, você vai perder a tua rede de amigos, tu vai perder a namorada ou namorado, então você pensa um pouquinho antes de agir. Apesar da sua natureza ser mais para o lado do ímpeto e do mal, você racionaliza dentro de uma lógica do dever e da moral, e eticamente você controla os teus impulsos. Então, as tuas ações não são livres. Você não foi lá socar. Você foi lá e disse, com licença, por favor. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Sabe assim? Então, por quê? Porque você teve essa atitude racionalista de controle, tá bom? Isso se torna uma lei obrigatória entre as pessoas, que é o saber lidar, que é o saber se comportar, tá? Então, a postura que a gente tem diante das situações, ela é uma lei obrigatória, segundo o Kant, para você alcançar um fim. Qual é o fim que você quer nesse caso? Não terminar o namoro. Você quer manter o seu namoro. Você não quer arranjar briga, você não quer afastar amigos. Esse é o teu fim. Então, qual é o meio que você utiliza para isso? Você respira, racionaliza e age de acordo com as leis obrigatórias da sociedade que pedem um convívio pacífico. Ó, presta bem atenção que lá vem conceito, hein? Leis obrigatórias para alcançar um fim, segundo Kant, chamam-se imperativo hipotético. Anota aí. Então, para o Kant, o imperativo hipotético são todas aquelas leis obrigatórias, aquelas situações que acontecem no dia a dia para que a gente chegue a um fim, tá? Eu estou na sala de aula, por exemplo, né? Saudade da sala de aula, mas nós estamos lá na sala de aula, você não comeu na hora do intervalo, você está com muita fome. Em algumas pessoas, a fome provoca uma reação do sistema nervoso, então você já está irritado ali, qualquer coisa vai fazer você brigar, vai te irritar muito. Ainda falta meia hora para acabar a aula, certo? Tu já está com aquela situação de fome, um pouco irritado, e o professor diz assim para você, ou a professora, enfim, diz assim, gente, como a matéria é muito longa e o tempo é curto, esses 30 minutos eu vou preencher eles de fora a fora com conteúdo. Então, eu vou falar e vou escrever muita coisa até o último segundo desses 30 minutos. Na hora, a tua vontade é de explodir, dizer, não, me desculpa, eu tô com fome agora, tá me dando até dor de cabeça, eu não quero mais ficar aqui, ou eu não vou fazer nada, eu só vou ficar sentada aqui, mas não vou fazer nada. Lá vem o seu imperativo hipotético, que diz o seguinte, há uma lei obrigatória de convívio social para que você não estrague com tudo e que te levará a um fim. Quando o professor te passar o trabalho, você prestou atenção, você tem como tirar boas notas. Esse é o teu fim. Então, o teu meio vai justificar esse fim. Você vai escolher esse meio. E qual meio que você escolhe? O do dever, do cumprimento do seu dever moral e ético, de prestar atenção até o fim da aula, porque senão você não terá boa nota lá no final.
Você não comeu porque você não quis. Nem o professor, nem a matéria e nem a sua nota tem nada a ver com isso. Você vai precisar se controlar para que as coisas tenham um fim de acordo com a tua intenção, certo? Esse é o imperativo hipotético. São essas leis obrigatórias de posturas, de valores, para se alcançar um determinado fim, tá? Todas elas racionalizadas, éticas e morais. Fechou? Agora eu vou falar do imperativo categórico. Esses eram os hipotéticos, aquelas situações que você até pode escolher. De repente, não. Você não quer ter nenhum tipo de moral ética, você vai sair dali e pronto. Vai tirar um 2 depois lá na frente, mas daí você pensa em como resolver a situação, né? Então, tem um monte de consequência, mas enfim. Lá vem os imperativos categóricos. Os imperativos categóricos são aquelas situações que têm um fim em si mesmas, certo? A moral tem dever com a própria moral. E ter dever não quer dizer ter obrigação. Já vou explicar. Estou falando de Kant, tá? Então, segundo Kant, no imperativo categórico, você vai agir moralmente por dever, não por obrigação. Por obrigação é aquela situação em que você está ali explodindo de raiva, mas você se mantém quieto no seu lugar, escutando a professora falar. Tomara que ela não me pergunte nada, porque eu não sei como vai ser a minha resposta, né? Aí você está fazendo isso por uma obrigação, está se mantendo, você está agindo de manter o teu silêncio por obrigação. Agora, o imperativo categórico, ele diz que você vai agir moralmente, ou seja, você vai se manter no teu lugar, quieto e fazendo como deve ser, não porque tu tá obrigado, mas por dever. E o que significa por dever? Significa que você entende que isso é importante. Ninguém está te obrigando, você fazendo isso contra a vontade. Você, embora não esteja gostando da situação, você faz porque entende que esse é o teu dever moral, que é importante para te alcançar um meio, para te alcançar um fim. Que esse meio seja pacífico para todos, seja bom para todos, que você tolha um pouquinho a sua liberdade de explosão, que você controle, seja racional e que você haja moralmente por dever, porque você entende que é assim. Gente, eu não comi, eu sei, eu tô brava, eu tô com dor de cabeça, mas eu também sei que a professora tá falando e explicando algo que vai ser importante para mim, que eu vou precisar, então eu tenho o dever de permanecer aqui prestando atenção. Eu não posso simplesmente ignorar os fatos ao redor por conta de um fato que eu escolhi, de uma situação que eu escolhi. Aí, se vocês quiserem me acompanhar, na apostila, na página 6, tem um fragmento de texto que eu vou ler, que eu gostaria que vocês marcassem aí, tá? É na página 6 da apostila, agora do segundo bimestre, tá no segundo parágrafo, segunda linha. A frase é assim: além disso, o filósofo entendia... Peraí só um pouquinho. Além disso, o filósofo entendia a obediência ao dever como a maior expressão de nossa liberdade, uma vez que, para ele, o exercício da racionalidade era a condição necessária para a liberdade. Tá, o que tudo isso quer dizer? Bom, segundo o Kant, quando você obedece como um dever e não como obrigação, quando você obedece uma situação, obedece um comando, enfim, quando você obedece porque você entende isso como um dever e que esse dever vai garantir sim a sua liberdade, porque olha só, se eu tiver um impulso de bater em alguém, nunca se sabe qual vai ser o resultado disso. Dependendo do local e da força com que eu bater nessa pessoa, por exemplo, eu posso até matar, né? Dependendo do impulso ou do controle das minhas ações, eu vou estar cumprindo o meu dever moral ou não. E dever moral significa entender que estou fazendo para o bem de todos e para manter a minha liberdade, ok? Então, você só se torna um ser moral se você cumpre com tudo isso. E ali tá, uma vez que para ele, para o Kant, o exercício da racionalidade, o pensar, o raciocinar, é condição necessária para a liberdade. Por quê? Porque a liberdade, gente, ela não está só no ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de movimento. A liberdade está na liberdade de pensar, de racionalizar as coisas, de pensar sobre como você quer e como elas deveriam ser. Muitas vezes, assim, por exemplo, né? Eu gostaria muito
deixa eu pensar alguma coisa assim, eu gostaria muito de, já que eu estou com fome, eu não comi no intervalo porque eu esqueci, ou sei lá, eu gostaria muito de agora pegar o meu lanche que está na minha mochila, abrir e comer. Eu sou livre para isso. Sou? Pois é, até sou. Mas eu tenho um dever dentro da minha moralidade, dentro da situação moral e ética que a sala de aula me pede, eu tenho o dever de entender que nem todos ali vão estar com comida para comer. Que se todos começarem a comer, vai gerar uma bagunça na sala. Que se eu começar a comer, outros vão começar a pedir. E eu vou estragar a lógica de sala de aula, de aprendizado, de conhecimento e de fluxo de raciocínio que todo mundo está tendo ali. Então, eu vou podar com tudo isso. Então, eu sou livre para escolher. E a minha escolha é ter o dever, cumprir com o meu dever ético e moral de não atrapalhar a situação. E se eu tenho esse raciocínio, ó, a palavra, é porque eu estou fazendo uso da minha racionalidade. Então, vamos voltar. Imperativo hipotético. As leis são obrigatórias para alcançar um fim, né? Existem leis obrigatórias para que você alcance um fim. Imperativo categórico. O fim está em si mesmo. A moral tem como dever a própria moral. Você faz porque precisa ser assim, porque você entende que é assim, tá? Você não está fazendo para alcançar um fim. Esse é teu primeiro projeto. Não. Eu não vou me meter na briga, porque senão e não vou causar uma briga, né? Porque o rapaz veio conversar com a minha namorada, porque senão ela vai terminar o namoro comigo. Esse é o meu fim, é quando eu estou usando o imperativo hipotético. É quando eu estou cumprindo uma lei da boa vizinhança, do bom senso ali, para alcançar um fim que é manter meu namoro. Agora, quando eu consigo fazer isso se transformar no imperativo categórico, quando eu coloco isso como uma categoria social, moral minha, de que forma eu vou agir? Eu vou agir com um fim em si mesmo, eu vou agir na moral pela moral, no dever pelo dever. O que isso significa? Que eu não vou agredir aquela pessoa, porque de fato ela não fez nada. Eu vou entender, eu compreendo que a situação de ciúme não existiu ainda. É uma pessoa que se aproximou, que está conversando. Eu estou só levantando uma hipótese, tá, gente? Uma situação, eu não sei, tem diversas. Ok? E aí, eu gostaria de levantar uma hipótese boa para raciocinar sobre isso, sobre imperativo hipotético e imperativo categórico, que é puxar agora uma das notícias, vou falar da minha notícia, então, que eu trouxe para vocês, e depois eu gostaria que vocês falassem das de vocês, onde o fim justificou o meio e, na verdade, o ser humano era o meio e nem sempre isso foi bom. Então, cadê Kant? Cadê a compreensão dos imperativos categórico e hipotético do Kant nessa história toda, né? Que é a notícia... Desculpa, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Sim, assassinato, porque já saiu, eu estou usando esse termo, homicídio, assassinato, não estou falando de acidente, porque já saiu o laudo oficial, né, da causa da morte dele, e de fato foi asfixia por homicídio, tá? Por compressão da região. Então, eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque é o resultado que saiu oficialmente lá no registro das causas da morte dele, tá, gente? Então, isso foi divulgado já, saiu oficialmente. Vamos lá. O que aconteceu? Quem é George Floyd? O que aconteceu? Vocês devem estar acompanhando na mídia, né? Era um homem negro, eu vou tentar ser o mais neutra possível e contar rápido. Era um homem negro que trabalhava como segurança, mas estava desempregado por conta da situação da pandemia, ele estava desempregado, foi demitido, e que estava indo numa espécie de, sei lá, é tipo uma mercearia aqui, um barzinho, um mercadinho aqui na nossa região, para nós é uma conveniência, alguma coisa assim, e ele foi lá para comprar cigarros, se eu não me engano é cigarros, agora não lembro exatamente, mas acho que é cigarros. E ele teria apresentado uma nota falsa. O dono da loja, que conhecia bem ele, não estava ali e disse que se tivesse, teria negociado, conversado com o George, porque ele era um frequentador assíduo desse lugar.
Ele está sempre fazendo compras lá, né? Comprando coisas lá. Quem atendeu ele foi um rapaz, um menino. E esse menino, esse adolescente que atendeu ele, fez eticamente tudo o que deveria. Olha, eu dando opinião, desculpa. O rapaz fez o que era de acordo na loja. Quando chega uma nota que é falsa, você imediatamente chama a polícia, comunica a polícia da nota falsa, certo? Era essa a regra que ele aprendeu no trabalho dele, ele fez, tá? Quando ele faz isso, eles dizem que chamaram a polícia e que o George Floyd tem que esperar. O George Floyd foi lá para fora, junto com mais 2 amigos, segundo consta na notícia, e eles se sentam na calçada lá fora. Não sai correndo, não foge, nada disso, né? Senta na calçada lá fora. A polícia chega e a forma como a polícia vai indagar, a forma como a polícia chega no grupo de pessoas que estava ali fora, foi já apontando uma arma para o George Floyd, para esses outros 2, dizendo que ele tinha entregue uma nota falsa e que ele precisava pagar pela conta. Enquanto ele faz isso, um dos policiais aponta a arma e faz isso, o outro policial já segura as mãos dele e tenta carregar ele para dentro do carro de polícia. Tem um nome, né? Mas eu esqueci. Tenta carregar ele para o carro de polícia, para que ele entrasse lá. E algemar ele, né? Tentam algemar ele e colocar ele dentro do carro da polícia. Aí ele resiste ao ser algemado, ele resiste a entrar no carro de polícia, né? Ele não quer entrar, não quer entrar. Nisso, os policiais pedem ajuda, chegam mais policiais, e daí chega esse... esqueci o nome dele. Enfim, esse outro policial que entra na cena, que é o mais importante de todos, né? Que é o que da situação da cena, ele chega e também tenta colocar o George Floyd dentro do carro da polícia. Ele mais uma vez resiste, e nisso que ele tá entrando e está resistindo, ele estava caindo no chão, e quando ele está caindo no chão, o policial segura o braço dele, deita ele no chão e coloca o joelho, né, a perna, no pescoço dele. Nos primeiros 2 minutos, o George Floyd reage, reclama, diz que está doendo, que ele tem claustrofobia, que ele está sentindo falta de ar. O policial ignora o fato e continua fixando o pescoço dele contra o chão, e, enfim, pressionando o pescoço do George Floyd, né? Continua pressionando o pescoço do George Floyd. Uma média de 2 a 3 minutos depois que ele faz isso, certo? Que ele pressiona o pescoço do George Floyd, ele começa a gritar, chamar a mãe dele e dizer que não está conseguindo mais respirar, não consigo respirar. Nessa situação, já tem um bom número de pessoas ao redor que começam a filmar dos mais diversos ângulos, porque juntou bastante pessoas. Então, tem diversos ângulos diferentes para ver a filmagem e percebe-se que o policial não reage. Ele simplesmente ignora totalmente os gritos de pedido de socorro. Até que o George Floyd desmaia, convalesce ali, né? E aí, as pessoas que estão em volta começam a gritar assim, tira o pulso dele, mede o pulso dele, para ver se ele ainda estava vivo. Um dos policiais chega perto, mede o pulso dele, os 2 policiais, o que estava segurando o pescoço dele e o outro, se olham, não falam nada, e ele continua com a perna no pescoço do George Floyd por mais uma média de 6 minutos. Até que chega outro carro de polícia, né? Aliás, de socorro, né? Eles colocam o George Floyd na maca e uma média de 1 hora depois que ele é encaminhado ao hospital, vem o resultado de que ele tinha morrido por estrangulamento e asfixia. Só que ainda não era oficial, né? Agora que saiu o laudo da autópsia oficial de que foi por asfixia e estrangulamento. Pronto, tentei ser o mais neutra possível. Agora vamos analisar o imperativo hipotético e o categórico que faltou aí. Qual seria o fim da polícia fazer esses tipos de intervenções? Acabar com a possibilidade de furto, né? Ou com a lógica do roubo, esse tipo de coisa. Agora, esse era o fim, no imperativo hipotético. Agora, qual foi a lei obrigatória que o policial não utilizou ali?
Se eu estou falando até agora com vocês sobre moral, sobre ética, sobre a lei obrigatória de pensar, do racionalizar, ele deveria ter prestado mais atenção, observado melhor a situação e quando viu que realmente, de fato, poderia tirar a vida, matar, por uma questão de dever moral e ético, manter ele preso, então, até que se prove o contrário, porque até então é um crime, ele estava com uma nota de dinheiro falso, né? Então, não estou tirando a situação, o problema da nota falsa da causa de jeito nenhum, porém, o meio utilizado é que não foi correto, tá? O meio utilizado foi o da força, o da violência extrema quando percebeu que a pessoa não estava mais respirando e não tinha mais pulso, ok? Então, segundo a lógica de Immanuel Kant, segundo o imperativo, o hipotético, desculpa, não houve um raciocínio disso, tá bom? Não foi observada a lei obrigatória. Desculpa. Não foi observada a lei obrigatória da questão do dever, aliás, da moral e da ética como um dever. E também ali, nesse caso, como uma obrigação, para alcançar um fim, que era então prender um criminoso, digamos que realmente, né? Mas usando da ética, da moral e não perdendo o controle. O que houve ali foi uma perca de controle. E aí acabou se tornando um fim em si mesmo. O objetivo dele era acabar com aquela situação, o policial, e ele acabou de fato. Só que não de maneira moral nem ética. Certo, gente? Então, assim, dá para tirar outras leituras disso? Dá. Se eu for pegar a frase mesma que eu pedi para vocês verem nas notícias de vocês, sobre os fins justificam os meios, onde o ser humano é o meio, e aí é que entra a questão de pensar nos imperativos do Immanuel Kant. Quando eu coloco isso, de que os fins justificam os meios e o ser humano, só que tem que pensar que o ser humano é esse meio, entra exatamente nessa situação. O fim é evitar uma situação ali de crime, né, da nota falsa e tal. O meio era o próprio ser humano ser mantido preso, segurar ali. Mas o outro meio, que seria o mais importante, que é o do respeito, da ética e da moral, não foi utilizado. O ser humano como meio ali foi um ser humano, o meio físico mesmo, tá? Outra situação. Agora, isso gerou, faz 7 dias já, que tem uma série de de protestos acontecendo, com o fim de evitar que isso vire conflito, que isso vire destruição, mais do que já está acontecendo lá, né? Com o fim de evitar mais violência, qual seria o melhor meio? Aquele moral, aquele ético, aquele do dever obrigatório em relação à racionalidade. Seria usar o imperativo categórico do respeito. Tá? Se houvesse uma situação, atitudes de respeito, observem que em cidades em que os protestos estão acontecendo e a polícia não chega atirando, matando, mas a polícia respeita o protesto logo se dissipa e não há violência. Já observaram isso? É isso que está acontecendo. Outra coisa, meu Deus, mas por causa de um cara que morreu, todo esse monte de protestos, na verdade, não. Digamos que é uma situação histórica lá, né? Desse descaso com as populações afrodescendentes nos Estados Unidos, e digamos que existem mais fatores para terem provocado a revolta ainda maior. Eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas segundo as notícias, estava havendo uma espécie de classificação para os testes da pandemia do coronavírus, onde a lógica era a ordem de chegada para fazer os testes, mas as pessoas estavam atendendo primeiro os brancos e depois os negros. Se isso é verdade ou não é, são as notícias. Eu acho que eu vou ter que... aí não vai dar para abrir outra reunião e eu não deixei vocês falarem e fiquei só falando, né? Mas, enfim, vou terminar aqui e daí eu combino certinho para a gente fazer isso na próxima aula, tá? Tá, só para finalizar aqui, então, é sempre pensar nessa lógica do dever, tá? Não da obrigação, do dever. E cumprir com as regras e ser racional dentro desses imperativos, tanto no hipotético quanto no categórico, primeiro hipotético, depois o categórico, de agir de acordo com o dever da moral e da ética, controlar o mal e deixar disponível as ações do bem, ok? Segundo Immanuel Kant. Está acabando o tempo, antes que o Zoom me corte,
eu já me despeço de vocês e continuo falando com vocês pelo WhatsApp lá mais um pouquinho, rapidinho, para a gente ver as próximas ações, tá bom, gente?